vai entender a importância disso e o quanto isso me ajudou nesse meu caminho, né, rumo à prosperidade financeira, operando opções binárias, um dos mercados mais profissionais que se tem aí. Muitos desmerecem porque, não sabem o quanto isso daqui transforma, viu? O quanto transformou, por exemplo, a minha vida, né, família? E te recomendo tu não desistir. André, resultados super positivos, tô ascendendo cada vez mais, viu? Parabéns, velho, o mérito é todo teu. Continua acompanhando o conteúdo aqui do canal. É novo, caiu de paraquedas? Deixa um comentário aí, caí de paraquedas, sou novo. Simbora revolucionar e profissionalizar o teu operacional cada vez mais, pra tu começar a ser cada vez mais constante. Tu ainda aqui, tá patinando, parar de patinar e começar a correr rumo à consistência de resultados. Simbora! Então, família, pra tu entender a importância do pavio das velas, da sombra das velas, a gente poderia fazer um evento só sobre isso, mais de 2 horas de conteúdo, destrinchando o pavio, tá? Mostrando gatilhos de entrada com pavio de vela, aí a gente já entra em padrão de candlestick, por exemplo. Mas eu vou te mostrar aqui algo muito simples, por exemplo, nesse movimento de alta aqui, certo? E que tu prestando atenção no pavio, na sombra das velas, tu vai conseguir tirar conclusões muito bacanas, né? Vai servir para tu aí confluir a tua análise. Então tu nunca pode se basear no momento de operar, viu, investidor? Já deixando essa dica. E uma coisa, viu? Então o que eu vou te trazer aqui é para tu buscar confluência, para tu, por exemplo, colocar no teu operacional, na tua forma de operar, esse fator e começar a prestar atenção nele. Tu não vai operar somente porque me deixou pavio, né, sombra de vela. Não, tu pode colocar esse fator a mais no teu operacional, no teu dia a dia de operações. Beleza? Como se fosse um perito criminal, né, família? Eu vou chegar à conclusão que a Anitta matou o Faustão sem eu ter provas suficientes? Não. Tem que buscar ali embasamento, né? Mesma coisa aqui no mercado financeiro. Tu não vai fazer uma operação de compra porque o ativo está subindo. Tem que entrar nas extremidades no ponto correto. Beleza? E o que eu levo muito em consideração é o pavio das velas. Deixa eu tacar um print aqui desse movimento. Então se liga só, família. Colei aqui o nosso movimento que estava acontecendo ali na Cutex, né, em um dos ativos ali da Cutex, e presta atenção na importância dos pavios, tá? O pavio basicamente nos informa que a vela perdeu a sua força, tá? Que ela perdeu a sua força ou que ela está obtendo força, né? Então, por exemplo, a gente está numa tendência de alta como essa. Logo uma vela me deixa um pavio muito grande para cima e ela fecha sem volume. Não foi o caso aqui, né? Por exemplo, aqui, aqui aconteceu da vela fechar com um pavio bem bacana para cima, porém ainda ela fechou com volume. Então o pavio de vela nos mostra tanto a perca da força vendedora ou nesse caso compradora, como também a obtenção de força, certo? Então, por exemplo, aqui um pavio para cima, uma vela sem volume com um pavio para cima, normalmente nos sinaliza a perca da força. Agora, se a gente tem uma vela com um pavio para baixo, ela fechou, por exemplo, grandona, com bastante volume, me deixou o pavio para baixo, talvez não tão paviosada como isso daqui, né? Como essa daqui, mas uma vela verde, né? Uma vela de compra, de volume aqui, com um pavio para baixo. Essa daqui não tem tanto volume, mas isso nos mostra volume. Nos mostra que, a força vendedora tentou chacoalhar o preço e não conseguiu. Então, a gente consegue tirar muita informação bacana do pavio, tá? O pavio é justamente essa briga, família. Então, por exemplo, aqui, no pullback, tá? No pullback desse movimento de alta aqui, o gráfico me faz 3 velas, 2 delas com pavio para baixo. Normalmente, pavio para baixo sinaliza a perca da força vendedora, normalmente. Tá? Pavio para baixo, por quê, André? Mostra a força da perca vendedora, porque basicamente essas 2 velas aqui, por exemplo, elas conseguiram obter bastante volume e chegar até aqui, mas no fim, tá, nos 5 minutos de duração desse candlestick dessa vela, ela retraiu, o que nos mostra uma pressão de compradores, né, nesses 5 minutos. Então, normalmente esse pavio para baixo nos indica que, antes ela estava com força, conseguiu chegar até aqui, né? Mas no resultante, ela acabou retraindo e me deixando o pavio. Então esse pavio para baixo, como eu falei, dá para tirar várias pistas, né? Estudando os pavios à sombra das velas. Uma delas é isso daí, viu? Tu entende que o pullback, por exemplo, está perdendo força, 2 velas deixando o pavio para baixo e uma vela já mostrando
a volta da força compradora. Por que essa vela, André, me mostra a força da força compradora? Essa volta, né? Essa volta, porque basicamente nas duas velas, é assim que eu analiso, né? É assim que eu penso, ó. E é o jeito correto de se pensar. Últimas duas velas pavio para baixo, já demonstrando essa perca da força vendedora nesse pullback, tá? Vela sem muito volume, e a terceira vela, ela quer subir. Tu percebe que ela chega até aqui quase rompendo a máxima do pullback, né, família? Então ela quer subir, mas ainda trata-se de um pullback. Então é aquela vela que, porra, tu olha, estilingado para cima, pavio para cima, quem não tem muita noção de estudo, de preço e de volume, pensa que isso daqui é um padrão que vai fazer com que o gráfico derreta só porque deixou o pavio para cima. Ah, pô, o André me falou que pavio para baixo, perca da força vendedora, então pavio para cima, perca da força compradora, mas nesse caso não. Nesse caso a gente está no movimento de alta, engatou um pullback aqui, pavio para baixo, perca da força vendedora assim, mas aqui o pavio para cima não significa perca da força compradora. Ah, pavio para cima, então o gráfico conseguiu chegar até aqui, não teve força para fechar, né? Nesse caso não significa isso. Por quê? Porque o movimento é de alta. Então essa vela aqui estilingada, né, com nenhum volume, ela fechou ainda de uma vela de baixa vermelha, né? Então um pequeno volume vendedor com um pavio gigantesco para cima não significa que a força compradora perdeu a sua força. Eu entendo essa vela aqui como uma vela de indecisão já querendo puxar o preço para cima. Já querendo, né? Então, o pavio, ele tanto te demonstra essa perca da força quanto a retomada da força. Nesse caso aqui, estudando o cenário, se a gente pegasse só essa vela aqui, talvez a gente ia tirar conclusões precipitadas. Pavio para cima, perca da força compradora, mas na verdade esse pavio para cima nos indica que, porra, as últimas duas velas pavio para baixo. Já essa estilingou, né? Ela foi uma vela verde bonitona, quase rompeu máxima e voltou. Então demonstra a volta da força compradora, já que as duas velas passadas eram de baixa. Certo? Agora, se a gente está no movimento de alta, 3 velas seguidas, 4 velas seguidas de alta, e por exemplo, a última vela de alta, a gente não sabe se é a última vela, né? Mas enfim, um dos candlesticks me deixa isso daqui no topo, aí é diferente. Mas como a gente está no pullback aqui, e a terceira vela do pullback nos mostra isso daí, tá? A gente, então tu consegue... Eu espero que a partir desse vídeo tu comece a prestar atenção nos pavios e nas sombras e comece a interpretar o que essa briga, tá, entre vendedores e compradores, entre compradores e vendedores quer te dizer, sempre estudando o cenário. Então se a gente estivesse ali numa sequência de velas de alta e me deixasse algo assim, aí é diferente. Justamente, aí, pô, perca da força compradora, né? Ela chegou até aqui, a força compradora tijolou demanda aqui e a oferta cacetou e, pô, retraiu bastante, né? Essa briga aqui. A conclusão foi que ela fechou sem volume, deixando o pavio para cima. Perca da força compradora, apesar das velas ser vermelhas aqui, família, você tem que entender, não pode ficar preso à cor de vela, né? Você tem que entender que tá subindo aqui, elas estão indo para cima. Mas enfim, aí sim. Mas nesse cenário aqui, ó, é diferente. A gente tá no pullback. Terceira vela do pullback me deixa pavio para cima, bastante pavio, sinalizando que a força compradora já está cansada desse pullback. Então, a sombra de vela, ela tem uma interpretação dependendo do cenário. Por isso que se tu pegar uma vela como essa daqui, ó, solta, né? Vai tirar conclusões nada a ver. Tá? Por exemplo, aqui, ó, depois dessa barra elefante, essa barra de volume, começou a rolar aqui, ó, família, uma indecisão do mercado, né? Começou a rolar uma indecisão. Então a gente tem ali esse negócio, né, de uma vela sim, uma vela não, certo? O que não é muito bacana para operar aqui em opções binárias, só se tu buscar um tempo de expiração maior, né? Um tempo aqui maior de expiração. Mas enfim, começou a fazer uma vela verde e uma vela vermelha, né? E nota-se que, pô, aqui, por exemplo, as velas já começaram a deixar pavio para cima, né? Bastante pavio. Tá? Depois fez mais uma vela de alta e veio devolvendo no pullback. Então você tem que ficar de olho sempre no pavio. Tá? Movimento de alta normalmente deixa pavio para baixo, que é muito interessante, né? Pavio para baixo em movimentos de alta. Quando tu vê um candle em um fundo, por exemplo, de pullback, né? Por exemplo aqui, ó, pullback. Vamos supor que em vez desse candle nos mostrar a volta da força compradora, ele nos mostre
a perca da força vendedora, né? Se bem que uma coisa é relacionada com a outra, mas, porra, simplificando aqui, ó, se esse último candle, por exemplo, do pullback fizesse isso daqui até que fez, né? Mas não deixou um pavio tão grande. Quanto maior o pavio e menor o volume de vela, mais importância tem essa retração, tá? Então, a retração de vela, às vezes, porra, o pessoal quer ficar buscando operação em retração de vela, de M5, de M1. Cara, eu prefiro interpretar ela para entender a direção do preço, para entender o que está acontecendo com o preço, ao invés de ficar, por exemplo, comprando, acreditando na retração da vela, né? Então, por exemplo, aqui, ó, padrãozinho de fundo, né? E isso daqui indica, justamente dependendo do cenário, a perca da força vendedora. Pô, chegou até aqui e terminou sem volume nenhum. Força vendedora não tá naqueles piques não, viu, família? Tá? Então, o pavio de vela é um estudo que tu deve levar em consideração antes de abrir a tua posição de compra e de venda. Tá? Isso fez toda a diferença para mim, operando nos mais diversos mercados, não só em opções binárias, viu, investidor? Então, minha família, pô, quem é membro da Revolução, se tu conheceu o canal agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Tá? O canal que, pô, veio para revolucionar o cenário de opções binárias, tu tem que prestar atenção, se tu é membro da Revolução ou um novo membro, né, da Revolução conheceu agora, tu tem que prestar atenção no pavio das velas, né? Por exemplo, esse pavio aqui, ó, 2 pavios para baixo, né, sinalizando já a perca da força vendedora no pullback, e a última vela, pô, serve quase de confirmação para a tua operação de compra, né? Ela estilinga lá para cima, deixa um pavio gigantesco e a próxima vela responde a isso. Vela elefante, barra elefante que a gente chama, que é uma barra muito volumosa. Startou um trading depois do fim dessa vela de 20 minutos, pegou uma vitória, operando o movimento aqui, ó. Fez um trading aqui, tua taxa vai ficar aqui, uma vela 5, 10, 15, 20. Pegou uma vitória. Tá? Depois começou a fazer velas aqui, candlesticks, um sim, um não. Verde e vermelho, muito perigoso para a operação. Nesse momento, tu deve estudar, por exemplo, os pavis. E vem deixando mais pavio a cada vela, né? Essa indecisão do mercado aqui no topo, certo? Então, por exemplo, aqui ó, no pullback, ó como deixa pavio. Nas 3 velas do pullback aqui, tá? Sem considerar as outras aqui. Pô, vai me deixando pavio, vai perdendo volume, né? Aqui tem uma indecisão, né? Me deixa pavio para baixo, para cima, certo? Pavio para baixo, para cima e depois pavio somente para cima. Beleza? A última vela do pullback, ela pode tanto demonstrar a perca da força vendedora, nesse caso, né, no movimento de alta, se fosse movimento de baixa, a perca da força compradora. Mas normalmente a última vela do pullback, ou ela me deixa um pavio, uma sombra para baixo longa, tá? Quanto mais longa melhor, ou ela faz o que aconteceu aqui, ó. Nos demonstra a volta da força. Ao invés de demonstrar a perca da força vendedora, nos demonstra a volta. Querendo ou não, uma coisa relacionada com a outra, né? Essa daqui, ao demonstrar a volta da força compradora, acaba demonstrando também a perca da força vendedora. Para não ficar confuso aqui, eu quero que tu, é um decoreba que eu não acho certo porque depende do contexto, né? Mas, pavio para cima, muito pavio para cima, perca da força compradora, normalmente o gráfico derrete posteriormente. Vou esperar uma confirmação, então fica de olho no pavio para cima excessivo, viu? Tá? Para simplificar o negócio, viu, investidor? E o pavio para baixo, o contrário, né? Perca da força vendedora, significa que o preço ele conseguiu chegar até aqui, mas não conseguiu fechar ali nos 5 minutos de duração do candlestick ou nos 15 minutos. Quanto maior o time frame, tá? Maior a importância dessa retração. Então, me deixou um pavio gigante aqui, André, num fundo de M30. Velho, super importante esse pavio de M30. Se tu buscar uma operaçãozinha de compra, no caso, em M5, inspiração de 10 minutos, 15 minutos, tu vai ter sucesso possivelmente. Então, André, eu tô vendo esse movimento de alta aqui em M30 e me deixou, André, um padrão de fundo, né? Basicamente uma vela com pouco volume, com muita sombra para baixo, no pullback de M30. Então, quanto maior o time frame, né? Essa sombra, essa retração, importa muito mais. Então a gente percebe que nesse movimento de alta aqui a gente tem pavio para cima sim, em zonas difíceis, né? Como por exemplo aqui na média móvel, pavio para cima, né? Olha a importância de tu ler o preço. Olha a importância de tu ler não só o preço como o volume. E o pavio nos mostra muito isso, né? A perca de volume,
a briga dos preços, tá? Então, ó, indecisão, aí depois entrou o pullbackzinho, as últimas 3 velas do pullback vem nessa indecisão, vela de confirmação, tá? E rolou um trading aqui. Depois pullback novamente, última vela do pullback faz aquilo que eu te falei, né? Nesse caso não demonstra diretamente a perca da força vendedora. Essa vela aqui mostra a volta da força compradora, dos verdes, né? Do mercado de alta, dos touros aí, né, família? Dos touros e não dos ursos, certo? Mostra justamente, pô, os touros ganharam essa briga dessa vela aqui, né? Tu tem que entender como se, porra, cada vela aqui fosse uma briga entre touro e urso. Pô, me deixou paviozão pra baixo. Porra, os touros estão dando chifrada nisso daí pra cima, tá? Pô, me deixou aqui um pavio gigantesco pra cima, mas a gente tá... O cenário, quando a gente olha pro cenário, isso daqui trata-se de um pullback. Pegasse isso daí seco, só essa vela aqui, tu ia ter outra interpretação. Mas como trata-se de um pullback, opa. Os touros, porra, deram chifrada no pullback, chegou a subir pra caramba, mas os ursos derrubaram. Pô, demonstra que os touros estão voltando, né? Quase fechou uma vela verde aqui no pullback. Antes só velas vermelhas. Então, analisar sempre o cenário. Mas presta atenção no pavio. Tá? E deixa a tua dúvida aí nos comentários sobre sombra de vela sobre pavio. Vai servir para os próximos conteúdos com toda certeza. Incorpora isso daqui na tua análise diária, viu? Pavio, cara, ó. Movimento de baixa, vai perdendo a força, deixando o pavio para baixo, perde volume, sobe. Super importante tu analisar pavio. Vai te demonstrar sempre a perca da força, tá? Deixar pavio para baixo, para cima, ou deixar pavio para os dois lados, indecisão, né? Como por exemplo aqui, ó, decisão do mercado, tá? Logo ele me deixa 2 pavis seguidos na média móvel e sobe cacetando demanda. Presta muita atenção nos pavis, viu? E vai me antenando dos teus estudos aí, dos teus resultados nos comentários, viu, família? Nosso objetivo aqui de coração é ver todo mundo consistente. Não desiste da tua jornada rumo ao profissionalismo em opções binárias. Deixa o likezão, se inscreve se tu não é inscrito, viu? Participar da nossa revolução, da nossa família. Virar aí uma prata da casa do canal que surgiu há menos de 2 meses com o intuito de revolucionar o cenário. Trazer um conteúdo realmente profissional. Presta atenção no pavio das velas, tá? Que indica muita coisa isso daí. Família, não esquece do like, já falei sobre o like, mas pô, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e deixa um comentário, talvez, pô, se tu não tem dúvida sobre pavio, deixa um comentário aí, positivo, por exemplo, uma nota do que tu achou dessa aula, uma aula diferente, né? Falando sobre pavio, quero fazer evento só sobre isso, trazendo exemplo prático, operando com base nessa retração, né, mas levando como base de estudo e não, talvez, a maioria das vezes não operando retração de vela compra, acreditando na retração, mas levando como base de estudo, né, para operar, certo? Lembrando, eu não sou contra a retração, né, de M5, M15, se executada com disciplina e com método, diferente do que o pessoal prega comumente, te ensina e te faz perder dinheiro, viu? Ficar operando retração de vela em qualquer zona. Aqui no canal a gente traz um conteúdo diferente que faz eu aí viver do mercado há mais de 7 anos, não só em OAB como outros mercados, família. Sou sincero com vocês sempre, trazendo conteúdo verdadeiro, tá? Tu pode viver do mercado de opções binárias com toda a certeza. Se tu quiser se profissionalizar, se tu quiser operar como uma criança, certo? Sem nenhuma base, roletar, tu vai continuar perdendo dinheiro, entregando dinheiro pro mercado. Saiba que, porra, eu já quebrei, família, mais de 13 bancas. Exemplo prático aí de como usar os pavis, para tu começar a incorporar isso no teu trade system, no teu operacional e ler o ativo, o gráfico de uma forma mais eficiente. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e o teu comentário talvez positivo, uma nota, ou se tu curtiu, não curtiu, tem a prata da casa. Não esquece de comentar, viu? Como que tá a tua jornada aí, família? Eu tô acompanhando todos os comentários, viu? Da galera que comenta às vezes, pô, André, pensa que eu nem vou ver, comenta num vídeo antigo, por exemplo, pô, André, tava com uma taxa de acertos bacana, positivo, capotei ali, né, caí no vício, acabei fazendo certas coisas que me levaram para o negativo. Cara, eu tô sempre de olho. Comenta, viu? A tua jornada, que a gente vai produzir conteúdos nessa vertente para te ajudar cada um a lapidar a sua forma de operar e ter mais acerto. De coração, viu, família? Estamos aqui para ajudar, certo? Tem vídeo, por exemplo, que eu produzo só com base num comentário de um prata da casa, de um membro aí da nossa revolução, justamente para ajudar, né?
Pode ver que tem muitos vídeos que eu falo coisas que, porra, tá acontecendo comigo. Às vezes eu vi o teu comentário, né? Vi o teu comentário e esse vídeo talvez foi com base nisso daí. Simbora revolucionar, não desista da tua jornada e é só o começo, viu? No fim aqui eu vou deixar vídeos para tu continuar estudando, beleza? Burro não é aquele que erra, burro é aquele que continua errando. Bora não desistir e continuar os teus estudos, né? Porque se tu quer ser acima da média, tem que, porra, estudar mais do que todo mundo, certo? Operar mais que todo mundo não, porque tempo de operação, tu ficar operando o dia todo, às vezes, porra, perde bem mais dinheiro, não lucra nada, comparado ao cara que opera uma hora, 2 horas, 4 horas por dia. Então, tempo de operação por dia não é sinônimo de tu ser acima da média, né? Às vezes operar pouco, né? Pescar poucas oportunidades, esperar as oportunidades aparecer, obviamente, mas fazer poucos tradings e não operar o dia todo, né? Pô, o cara decola nas rentabilidades, tem muito mais lucro do que quem faz 1 milhão de tradings e opera o dia todo. Beleza, família? Mas aí, deixa o comentário, tá? E simbora revolucionar. No fim eu vou deixar conteúdos para tu continuar estudando rumo ao teu profissionalismo e à tua constância de resultados positivos. Simbora, que é só o começo. Hasta la vista, investidor!